Olá, meu nome é Simone, sou médica nefrologista e hoje eu vou falar sobre a suplementação de creatina e a função renal. Esse é um tema recorrente de consultório, um tema muito polêmico, né? Se de fato ou não a creatina confere um risco de lesão renal. Então, é um assunto que, independente do consultório, até fora do consultório, em academias, né? Sempre pergunta, creatina faz ou não faz mal ao rim? Primeiro, vamos no conceito de creatina. O que é creatina? Creatina é um conjunto, é uma molécula proteica, uma substância proteica, melhor dizendo, com 3 aminoácidos. Portanto, é uma substância proteica. Ela é muito utilizada por atletas, principalmente para atividades de alta intensidade e curta duração, porque tem relação com redução do tempo de recuperação muscular. A dose recomendada de creatina é na faixa de 3 a 5 gramas por dia. Mas é a pergunta que não quer calar: aumenta ou não aumenta a creatinina? Se eu tomo creatina, aumenta ou não aumenta a creatinina? Aumenta. Por quê? Porque a creatinina ele é um subproduto do metabolismo da creatina. Então não tem como eu aumentar o substrato sem aumentar o produto consequente de seu metabolismo. Então, de fato, a creatinina aumenta com a suplementação da creatina. No entanto, o aumento da creatinina não significa disfunção renal quando é resultado de uma suplementação. Então, qual é o alerta? Eu preciso saber se aquele aumento da creatinina ele é resultado da minha suplementação ou ele é resultado de uma piora da função renal. Então, quando eu faço a suplementação de creatina, eu preciso saber qual é a função renal do indivíduo, porque uma vez que eu tenho um aumento da creatinina, eu tenho que saber, foi por causa da suplementação ou foi porque esse paciente tinha uma piora de função renal? Um segundo ponto que é muito importante: a creatina aumenta o risco de cálculo renal? Não. O que acontece? A creatina ela acaba recebendo a culpa de forma errada, porque normalmente quem toma creatina é o pessoal mais do esporte e consequentemente tem uma atividade física mais extenuante e às vezes pode ser acompanhado de um baixo consumo de água, e repetidamente nós falamos sobre desidratação como fator de risco para cálculo renal. Ainda tem o fato de que atletas, eles geralmente fazem suplementação proteica como whey ou dietas cetogênicas, e as dietas hiperproteicas de modo geral elas aumentam cálcio urinário e aumentam o risco de cálculo renal. Então, a creatina acaba recebendo a culpa, sendo a vilã de cálculo, mas não é ela a culpada pelo cálculo renal. E no paciente renal, qual é o risco da creatina? O risco da creatina simplesmente é porque, como ela vai aumentar a dosagem no sangue da creatinina, eu vou ficar sem saber se esse aumento da creatinina é porque o paciente está em piora de uma função renal que já estava deficitária, ou se aquele aumento da creatinina ele é resultado simplesmente da minha suplementação. Então, não é que a gente contraindique, mas ele exige uma monitorização maior, que muitas vezes dificulta a gente ofertar essa creatina de forma de suplementação para pacientes que têm uma função renal já alterada. E isso eu estou falando em pacientes em tratamento conservador, ou seja, pacientes de consultório. E quando eu estou com um paciente que faz diálise, eu tenho problema de dar creatina para o paciente que está na diálise? Não tem problema nenhum, porque quando o paciente ele está em diálise, a creatinina do sangue ela não reflete mais a função renal do paciente, mas ela reflete a massa muscular daquele paciente. Então ela inclusive pode ser encorajada, na sua prescrição, justamente porque o paciente em hemodiálise, principalmente, ele tem uma tendência à sarcopenia, ou seja, uma fragilidade muscular maior, não só pela baixa oferta de alimentos ricos em proteína, como alta taxa de imobilidade pelas horas que ele fica parado lá fazendo hemodiálise, com sedentarismo. Então, a suplementação de creatina no paciente em diálise, ela pode ser encorajada, inclusive com doses maiores do que as que são utilizadas no paciente que não tem nenhuma comorbidade, tá certo? E qual é o resumo, então, desse encontro da gente sobre a creatina? A creatina não é para ter medo. Então, sem medo de creatina. A creatina não é fator de risco para lesão renal. Então, não provoca lesão renal em pacientes que não têm comorbidades, que não têm problema renal prévio. E no paciente que é renal crônico?
Pode até usar, se for um paciente renal crônico em tratamento conservador, atleta, mas assim, é uma monitorização muito frequente que necessita, e por conta disso acabamos não encorajando. No paciente em diálise, pode usar sem medo, tá certo?